Olá, tudo bem com vocês? Chego com mais um vídeo de treta, tá? Vamos lá. Hoje eu queria conversar com vocês sobre uma história específica que eu li há um tempo atrás, ela voltou pra minha vida agora e eu descobri várias coisas sobre ela. Por incrível que pareça, tem pouca informação sobre isso no YouTube e tal. Tem alguns vídeos de uma galera gringa, mas eu não vi ninguém contando essa história completa. Já é uma história meio velha, tá? Mas eu quis falar sobre isso aqui. Hoje nós vamos falar sobre Viúva de Ferro, de Gira Jejal, e toda a polêmica envolta em torno dessa série de livros, tá? Vamos lá, contexto para vocês. Eu li esse livro pela primeira vez assim que ele saiu. Deixa eu ver quando ele saiu no Brasil. 2022. Então eu devo ter lido esse livro pela primeira vez ali por volta de 2022, 2023, tá? E eu lembro de ter gostado muito dessa leitura. A primeira vez que eu li, eu dei 4 estrelas e meia. O que aconteceu é que demorou muito tempo pro segundo livro sair. E até então, na minha cabeça, essa história ia ser uma duologia. A gente vai chegar lá, isso também vai ser assunto. Eu lembro de ter visto na época Jiran reclamando sobre alguma coisa a ver com a editora nesse ciclo de publicação do segundo livro, mas não fui muito atrás. Eventualmente, o segundo livro saiu e no começo desse ano ele foi publicado em português aqui pela Intrínseca. Então temos aqui o segundo livro, Heavenly Tyrant, ou em português, Tiranos Celestiais. Um dia eu tava falando com o Cadu, a gente acabou tocando no assunto dessa história, porque, assim como eu, ele também tinha lido o primeiro livro e não tinha lido o segundo, eu falei, amigo, e se a gente lesse? Lembrando, até então, nós dois acreditando que isso aqui era uma duologia, tá? E a gente chamou a Raquel também, falou, beleza, vamos ler então. A gente pega julho, lê o primeiro livro, agosto a gente lê o segundo livro. E, gente, que surpresa, que experiência ler isso aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar dando para vocês a sinopse do primeiro livro, porque eu tenho muito a dizer sobre essa história, agora que eu reli ela. Mas o principal assunto daqui vai ser essa treta envolvendo a publicação do segundo livro, mas eu vou chegar lá, tá? Então, o que nós temos aqui? Viúva de Ferro, de Indira Jejal, vai contar pra gente uma versão reimaginada de uma China futurista, tá? Então aqui a gente tem um país chamado Huaxia, que fica dentro de uma muralha, tá? E que é o tempo todo atacado por criaturas alienígenas, que são aqui chamadas de Hunduns. O que se descreve é que os Hunduns atacam Huaxia dentro de pequenas naves esféricas, formadas de um material chamado metal primordial. Essas batalhas que acontecem para defender Huaxia dos alienígenas são feitas em robôs gigantes. Então você tem aqui essas máquinas gigantescas, que eles chamam de crisálidas, que são robôs gigantes que têm aparência de animal. Então você tem uma que parece um pássaro, uma que parece uma baleia, enfim. E as pessoas, né, dirigem essas máquinas gigantes para combater os Hunduns. Essas máquinas gigantes, esses robôs, também são feitos desse metal primordial. Então existe uma dinâmica ali em que esses guerreiros lutam nessas crisálidas, nesses robôs, derrotam esses alienígenas, e aí o que sobra, né, das naves, as cascas dos Hunduns, é recolhida e é usada para fazer mais robôs gigantes. Mas não apenas isso. Existem uns deuses aqui, tá? E ninguém nunca viu, mas eles mandam umas mensagens, e o que acontece é que as pessoas aqui fazem oferendas a esses deuses, e essa oferenda é esse metal primordial. Eles mandam uma certa quantidade de metal para esses deuses, botam num lugar lá, o negócio some, e em troca os deuses, eles dão tecnologia para essa população. Então eles mandam meio que manuais ensinando a fazer coisas. Por aí vocês já entenderam que não tá muito certa essa história, né? Bom, a grande questão, gente, tudo isso é sinopse, tá? Tudo isso tá, enfim. A grande questão é que esses robôs gigantes não funcionam através de eletricidade, tá? Eles são movidos a partir aqui da, digamos que, energia vital das pessoas, que eles chamam de Ki. Então, cada robô desses precisa de duas pessoas lá dentro, um motorista e uma outra pessoa que vai servir como uma fonte extra de Ki.
O que acontece aqui é que eles botam homens para dirigir e mulheres para serem essa fonte extra. Na grande maioria das vezes, essa mulher vai ser sugada até a morte. Então, você ir para uma batalha dessa é basicamente você tá indo morrer, né? Existem algumas poucas mulheres que têm aqui um nível de ki que se iguala ao desses motoristas que são escolhidos a dedo. E aí, nesse caso, elas conseguem, no meio da batalha, tomar o controle e quem acaba morrendo é o cara. Eles chamam isso de Viúva de Ferro. A nossa protagonista, o que aconteceu é que a irmã dela foi uma dessas garotas que foi morta e ela quer vingança, tá? Então ela vai aqui se voluntariar como tributo. Eu sei no que vocês pensaram. Ela vai se voluntariar como tributo na tentativa de chegar ao guerreiro motorista, chame como quiser, que matou a irmã dela pra se vingar e matar o cara. Essa é a sinopse do primeiro livro, tá? Esse primeiro livro, gente, tem ideias muito legais sendo trabalhadas aqui. Porém, ele também bebe muito de outras histórias muito conhecidas nossas, tá? Esse livro, ele é uma mistureba, isso eu já citei lá no meu vídeo de atualização de leituras, mas esse livro é Jogos Vorazes, Divergente, Relato da Guerra das Tempestades, se mistura os três e bota o robô gigante, tá? Porém, não é um livro ruim, mas esse livro tem alguns problemas de estrutura muito sérios. E eu vou citar eles aqui agora, tá? O primeiro deles, esse livro tem muito infodump. Esse livro sofre daquele problema clássico de ele te conta ao invés de ele te mostrar. Então você tem vários momentos na história em que o narrador precisa te dar contexto da construção do mundo, e ao invés de você enxergar isso através dos olhos da personagem, enxergar isso acontecendo, ele fala, não, para que eu vou te explicar um negócio agora. E aí são páginas dele explicando a construção do mundo, de como funciona tudo isso aqui. Outro grande problema, grandíssimo problema desse livro. A gente vai entrar nesse assunto já já, mas Gira Jejal é uma pessoa muito ativa politicamente. Vai falar disso, tem toda uma questão aí da Palestina envolvida, mas a coisa é, existe muito das visões políticas de Girã neste livro, o que não é um problema, tá? O problema é como isso é feito. O principal assunto desse primeiro livro é direito das mulheres. É feminismo, é o lugar da mulher na sociedade, como a mulher não pode aceitar ser rebaixada e ser colocada num lugar abaixo dos homens, etc. Gira faz isso aqui de um jeito que soa muito, muito com textão de Facebook. Você tem páginas e páginas e páginas de personagens tendo conversas, onde a conversa é só um monólogo de uma pessoa dizendo para outra como as mulheres têm que ter os mesmos direitos que os homens, como as mulheres não podem aceitar ser rebaixadas, textões. Então, é um problema de estrutura, é um problema de escrita, não é um problema de ideias. As ideias aqui são muito boas, porém ele se torna um livro meio enfadonho de ler em certos momentos, porque você sente que você tá lendo a aula zero de o que é feminismo, sabe? Isso acontece aqui. E aí isso me traz a um outro assunto, que inclusive já foi citado por Giran online. Esse livro tem um problema muito específico, que ele não consegue se decidir qual é o público-alvo dele. Porque em determinados momentos ele soa muito YA. Muito assim. Tipo, eu vou explicar feminismo para uma garota de 14 anos de idade que vai estar lendo esse livro. Mas aí, de repente, tem uma cena extremamente violenta, descrita em detalhes, que não deveria estar num livro que está sendo lido por uma adolescente de 14 anos. Tá? Tem uma cena no começo desse livro sobre a quebra dos pés dessa personagem, que é uma das cenas de violência mais fortes que eu já li na minha vida. Então tem muito isso, assim, esse livro ele começa extremamente adulto, ele se torna muito YA, ele volta a ser muito adulto, ele volta a ser muito YA. Isso é um problema muito grande nesse livro. Giran já deu declarações dizendo que esse livro ser classificado como YA foi uma escolha editorial, mas que ele, enquanto autor, não via essa história como uma história YA. Existe um último grande problema com esse livro, que é o final. Tá? O final... o final desse livro é um problema, tá? Que existe um grande plot twist no final desse livro. Você faz uma grande descoberta. E o problema não é o plot twist em si, não é o que é revelado, mas como ele é revelado. Eu juro pra vocês que a maior revelação desse livro não é
nos mostrada. Alguém vai e conta pra protagonista. Juro, é um rolê de tipo, tá uma cena mó violenta, dedo no cu e gritaria, e alguém chega pra ela e fala: achei um HD externo e encontrei essa informação lá, toma essa informação. Pá, plot twist, acaba o livro. Então, ok. Eu acho que aqui já deu pra ter uma ideia do que é esse livro, do que eu achei dele, tá? Eu acho que aqui tem ideias muito boas que não foram muito bem aproveitadas. Aí a gente pode falar, mas cara, é o primeiro livro de Jiran, né, autor iniciante, não sei o quê. Mas enfim, isso são coisas que na mão de um bom editor não passariam. Mas a gente vai entrar nessa história de edição de livro aqui. Agora eu vou pegar minha cola, que tá no meu computador aqui do lado, que vamos trabalhar com datas, porque eu vou montar pra vocês uma timeline do que aconteceu. Porque, gente, é, é, é uma história muito bagunçada, tá? Então vamos lá. Vamos construir uma timeline aqui comigo. Esse livro foi originalmente publicado por um selo da Penguin Random House, que é uma das maiores editoras do mundo. É um selo chamado Tundra Books, ok? Esse livro saiu em setembro de 2021, publicação lá fora. O segundo livro, Heavenly Tyrant, era para ser publicado originalmente em 2022. E aí ele foi empurrado para 2023. E aí ele foi empurrado para abril de 2024. As pessoas que estavam esperando esse livro já ficaram tipo, ok, a data de lançamento tem sido empurrada, algum problema está acontecendo na escrita, edição, no processo editorial desse livro. Em 2023, Jiran aparece online para tentar justificar o que estava acontecendo, né, e por que esse livro estava sendo postergado. O que ele disse foi o seguinte: Jiran começa a falar da questão dos royalties e dos adiantamentos que foram pagos para esse livro. Basicamente, o que Jiran disse foi: eu recebi de adiantamento pelo Viúva de Ferro, pelo primeiro livro, $18.000. 14 mil foram pagos em 2020, 4 mil foram pagos em 2021. Depois disso, Jiran só passou a receber royalties das vendas do primeiro livro a partir de abril de 2022. Então, basicamente, o que Jiran estava dizendo era: gente, eu precisei parar a escrita desse livro para fazer outras coisas para me sustentar. Tá? Porque o que me foi pago de adiantamento e a demora do pagamento dos royalties não me permitiu me sustentar e poder só escrever. É importante deixar claro aqui que em momento algum estava dizendo que a editora quebrou contrato, que a editora não fez o que deveria ter feito, não é nada disso. Aqui, o que Gira estava fazendo era uma crítica ao sistema, né? Porque é assim que publicação funciona. O autor recebe um adiantamento e depois ele passa a ser pago os royalties se o livro vender mais do que aquele adiantamento. Uma coisa que Gira disse e que deu uma viralizada na época foi a frase: Publishing cannot ask us to write bestsellers for them on no money. Basicamente, o mercado editorial não pode nos pedir para escrever best-sellers para eles se eles não pagarem a gente para isso. Ok, isso foi 2023. O que tinha sido dito para os fãs e para as pessoas esperando esse livro foi: existe uma questão que o autor está tendo que trabalhar em outras coisas e por isso está demorando para escrever o segundo livro. Ok, chega janeiro de 2024. Vocês lembram que a data tinha sido empurrada para abril de 24? Bom, janeiro, Jiran Jejal vem online e diz que Tirando Celestiais, nunca esteve em condições de sair em abril, e que eles estavam empurrando de novo a data para dezembro. Gira também justifica que em 2023 muito tempo foi gasto em torno de ativismo relacionado à Palestina, o que também atrasou a escrita do livro. Gira diz então que a editora disse que eles poderiam trabalhar com a data de 2 de dezembro, mas que também havia uma questão ali e um problema com o editor do livro. E aí é que vem a grande treta, tá? Basicamente, Gira Jejal foi arrumar briga na editora, tá? E não estou culpando, tá? Não estou dizendo que Gira não deveria ter feito isso, não é nada disso. Mas o ponto foi: Gira trabalhava com um editor que tinha um outro autor de quem Gira não gostava. O argumento de Gira era: me preocupa muito o fato do meu editor trabalhar com uma pessoa sionista. E quando eu levantei, eu trouxe as minhas preocupações a respeito disso, o meu editor basicamente as ignorou.
Então Gira não estava confortável de trabalhar com um editor que tinha um outro autor debaixo de sua asa que Gira considerava sionista. Aí você vai me perguntar quem eram esse editor e esse autor. Não fazemos a mínima ideia. Tá, isso eu não consegui encontrar online, as pessoas nem sequer chutando quem são essas pessoas, tá? Mas foi isso que aconteceu. E aí, gente, treta, né? Gira arruma treta dentro da editora, porque queria trocar de editor. A questão é que o editor, até então, já tinha feito edições em por volta de 90 mil palavras desse livro. 90 mil palavras, gente, é metade disso aqui, tá? Basicamente, o cara já tinha editado metade do manuscrito inicial. Rolou essa treta, e depois de muita discussão interna, Gira disse que aceitava continuar trabalhando com esse editor para finalizar esse livro, para tentar manter o cronograma de 2024, porque o livro já estava atrasado. E aí vem o grande problema. Depois disso, Gira afirmou que o editor, apesar de afirmar já ter editado metade do livro, não mandava essas edições. Então Gira afirmou que estava rolando aí um impedimento de trabalho, porque ele não conseguia acessar as edições e não conseguia, né, mandar o livro para frente. Tudo isso foi dito online no dia 25? 25 de janeiro de 2024. No dia 29, Gira volta. E ela faz um tweet dizendo o seguinte: Serving me legal papers to try and intimidate me into silence instead of just giving me the line edits is wild. Anyway, please pre-order Heavily Tired so I cannot be sued for damages. Basicamente, me processar para tentar me intimidar e me fazer ficar em silêncio, ao invés de simplesmente me passar as edições do livro, é uma loucura. De qualquer maneira, por favor, faça a pré-venda do Tirando Celestiais, para que não possam me processar por prejuízo. E bom, esta é a informação que temos online, tá? É isso que foi dito. E daqui a gente pode supor e tirar conclusões, né? Então, basicamente, se a gente for construir uma linhazinha do tempo, o que aconteceu foi: Gira atrasou para escrever esse livro. Parte do problema foi precisar fazer outras coisas para se sustentar, mas outra parte do problema também foi ter gasto tempo em ativismo a favor da Palestina. Isso fez com que também a escrita do livro atrasasse. Gira vai à editora, reclama do editor, porque o editor trabalha com um autor que Gira considera sionista. O editor, aí, se por pirraça ou não, aí a gente pode fazer suposições, se recusa a mandar para Gira as edições que já tinham sido feitas no livro, então Gira é impedida de continuar trabalhando, porque ela não tem material para continuar, enfim, editando o livro. E no fim das contas, Gira recebe o que ela chama aqui de legal papers. Então, basicamente, Gira estava recebendo um processo. É o que dá pra gente supor, né? O que aconteceu foi, o livro tinha sido empurrado para 2 de dezembro, no final das contas o livro foi lançado no dia 24 de dezembro. O que, gente, quando a gente tá falando de publicação de livros, a última coisa que um autor quer é ser publicado no meio de um feriado, tá? Isso é muito ruim pro livro. Porque 24 de dezembro ninguém tá pensando em ler o novo lançamento de uma série de sci-fi que a pessoa lê o primeiro livro 3 anos antes, tá? Essa é a coisa que você faz para fazer com que o livro passe completamente desapercebido. Nesse dia, o Gira fez um post no Instagram falando sobre o lançamento. E eu vou deixar para vocês aqui embaixo o link, porque eu quero que vocês leiam esse texto completo. A Gira basicamente diz que não vai fazer nenhum evento, não vai ter lançamento, não vai ter nada, que todo o processo de publicação desse livro foi muito difícil, desgastante e triste, e que basicamente o futuro é incerto. E aí eu fico com várias perguntas, não sei vocês, mas me ficam várias perguntas dessa situação toda. A princípio, o contrato de Gira com a Tundra Books era de 2 livros. Gira lançou 3, porque teve um livro YA aí de uma outra história que foi lançado. Gira ainda tem contrato com essa editora? O terceiro livro vai sair para essa editora? Se não, o terceiro livro vai sair por outra editora? Se sim, essa outra editora vai republicar esses 2 primeiros livros? Ou a gente vai ter uma série onde metade da série tá numa casa e metade tem outra? Eu tenho muitas dúvidas, tá? Eu tenho muitas dúvidas a respeito dessa situação toda. Sobre o fato de ter um terceiro livro, tá? Quando eu fui ler essa história,
O que tinha chegado em mim é que ia ser uma duologia. Eu acho que isso foi dado a entender pro público pelo fato de que a Tandra Books assinou com o Gira um contrato de 2 livros. Em 22 de dezembro de 2024, o Gira disse para um fã no Twitter que basicamente Viúva de Ferro nunca era para ter sido uma duologia, nunca foi a ideia ser uma duologia, mas que só quiseram contratar 2 livros e que mudaram de ideia depois que viram o quanto o primeiro livro vendeu na pré-venda. Enfim, tenho muitas dúvidas, tá? O ponto é, o segundo livro não termina. Tá, o segundo livro termina numa situação completamente em aberto, não tem como essa história ter acabado aqui. Além disso tudo, eu quero falar sobre uma coisa que aconteceu quando esse livro foi publicado. Os agradecimentos desse livro têm um trecho muito estranho e que eu vou ler para vocês, tá? Gira começa os agradecimentos falando das inspirações, falando da Imperatriz Wu, que foi uma imperatriz que existiu de verdade, que foi a inspiração para protagonista aqui, fala um pouco sobre a gente se manifestar politicamente, é basicamente um texto de vão às ruas, peguem nas armas, lutem pelos seus direitos. Porém, quando ela começa a agradecer as pessoas envolvidas no processo editorial, que é bem comum de você ter nos agradecimentos, tem esse trecho aqui, eu vou ler para vocês. A minha antiga agente, por tudo que conquistamos nos 5 anos em que trabalhamos em parceria. Não sei se você tem permissão para ler isso, considerando o que aconteceu, mas saiba que você sempre terá um lugar no meu coração por ter apostado em mim quando ninguém mais acreditava que eu chegaria a lugar algum. Vocês não acham esse trecho muito estranho? Muito estranho? Tipo, não sei se você tem permissão para ler isso. O que isso diz para mim é que Giran acreditava que esse texto de agradecimento seria editado pela editora e não ia sair do jeito que foi escrito originalmente. Tá? Não sei vocês, mas é isso que eu tiro disso aqui. Muito estranho esse trecho. Tá? Muito estranho. O fato é, esse livro saiu no final de 2024 e Gira nunca mais tocou no assunto de um terceiro livro. Só que precisa de um terceiro livro. Essa história não acaba aqui. Não tem como essa história acabar aqui. E aí eu fico cheio de dúvidas. Tá? Pra mim, tem que ter rolado um processo muito sério, ou no mínimo um NDA aqui. Mas pra mim, Gira foi proibido de falar alguma coisa. Porque assim, se vocês seguirem Gira no Instagram ou no YouTube, Gira é uma pessoa muito engraçada. Muito engraçada. Adoro os vídeos. Uma pessoa muito ativa politicamente. Muito ativa politicamente. E Gira não é o tipo de pessoa que fica quieta sobre assunto nenhum. A Gira já se enfiou em várias outras tretas aí do mercado editorial, inclusive. Tá? Eu, inclusive, comparei Gira com a Taylor Swift. Sabe a coisa da Taylor de tretar com a gravadora e no Twitter e jogar toda a merda no ventilador? Gira tem bem essa vibe. A questão é que Gira não tem todo dinheiro e influência que a Taylor Swift tem pra aguentar o rajadão que vem depois de você tretar com uma grande empresa. Eu acho, e aí sou eu achando, tá? Que deve ter tido alguma treta jurídica muito grande por trás e que Gira está sendo proibido de falar sobre o assunto, tá? Ponto é, esse textão que Gira postou no lançamento do segundo livro foi o único momento em que, na verdade foi o último momento em que um terceiro livro foi citado, e desde então, mais nada. Agora, essa é a treta em resumo para vocês. E aí a gente pode tirar conclusões e debater e fazer exposições. Eu quero falar um pouco sobre a experiência de ler esse terceiro livro. Eu tô com esse problema na minha câmera que toda vez que eu levanto esse livro a imagem azula, tá? Então, esta é a capa do livro, eu vou abaixá-lo agora, tá? Não vou ficar segurando esse livro. Este segundo livro, ele tem muito mais problemas que o primeiro, tá? Esse segundo livro, ele me grita, mas ele me grita falta de edição. Eu vou dar spoilers leves aqui, tá? Me perdoa se você quiser ler. Eu não acho que vai estragar a experiência de ninguém, mas eu preciso comentar alguns aspectos dessa história com vocês, tá? Enquanto no primeiro livro o grande assunto foi feminismo, no segundo livro o grande assunto é comunismo. Tá? O segundo livro inteiro é pautado na coisa dos direitos dos trabalhadores. O que vai acontecer no final do primeiro é que no final do primeiro vai surgir um personagem novo ali. Um personagem que estava congelado há centenas de anos, ele é trazido de volta à vida.
E ele vai assumir uma posição de poder aqui. Este personagem é o maior esquerdomacho incel que eu já li em toda a literatura, tá? Porque é uma coisa bem tipo marxismo, poder ao trabalhador, vamos acabar com os ricaços, mas ao mesmo tempo trata as mulheres que nem lixo, tá? O problema é que, vamos lá, o segundo livro ele tem quase o dobro do tamanho do primeiro, e o livro inteiro se pauta nesse personagem e no conflito que esse personagem vai gerar. Lembra que eu contei pra vocês que tinha toda uma questão de alienígenas? Abandonado no segundo livro essa questão, tá? Lembra que eu falei pra vocês que no primeiro livro a gente tinha textões e textões e textões sobre feminismo? Bom, no segundo a gente tem textões e textões e textões sobre comunismo. Esse segundo livro você corta 150 páginas dele tranquilamente, só de personagens fazendo monólogos sobre os direitos dos trabalhadores. Eu juro pra vocês, juro, teve vários momentos da leitura desse livro que eu me senti lendo textão de Facebook na época da presidência do Temer. Assim, esse livro tem problemas muito grandes de edição. Muito grandes. Vários assuntos importantíssimos são completamente largados no meio do livro. Tem várias cenas que não fazem sentido. Tipo, tem uma cena em que ela tá conversando com uma outra personagem e as duas estão acamadas, porque elas estão no hospital. Aconteceu uma coisa, elas são internadas, e elas estão em duas camas de hospital, uma do lado da outra. Mas são duas camas, fica muito claro que são duas camas separadas. E elas estão conversando. De repente, a narradora diz algo do tipo, e eu passei meu braço em torno do pescoço dela. Vocês estão acamadas, não tem como você ter passado braço em torno. O livro é cheio de cenas assim. Tem toda uma questão com os pés aqui da personagem. Lembra que eu comentei com vocês que tem uma questão que os pés dela são quebrados na infância, não sei o quê? Bom, a gente tem uma personagem PCD nessa série, tá? Ela passa o primeiro livro inteiro com essa questão. No segundo livro, ela vai passar por uma cirurgia para tentar, enfim, corrigir essa situação dos pés dela. Mas ela tá passando por uma situação ali de recuperação e etc. Eu juro pra vocês, tem cena que ela tá de cadeira de rodas, tem cena que ela tá correndo. E aí, de repente, ela tá de cadeira de rodas de novo, mas ela tá correndo. E ela corre pra cá. E aí ela tá de cadeira de rodas. E eu ficava tipo. Sabe? Esse livro tem muito furo. Muito, muito, muito furo. As descrições de ambiente desse segundo livro são péssimas. Nesse segundo livro, lá pro final, quando Gira lembra que precisa tratar a coisa dos deuses, não sei o quê, esses personagens vão pro espaço. Tá? Mas é bem no finalzinho do livro. As descrições de nave, da estação espacial onde eles vão parar, são tão mal escritas que eu não conseguia visualizar nada. E, gente, eu não sou uma pessoa que não consegue visualizar coisas, sabe? Eu tenho uma imaginação bem boa pra sci-fi fantasia no geral. E assim, já li 1 milhão de livros de nave, espaço, não sei o quê. Não dava, não dava. O final desse livro é um grande blur, assim, na minha cabeça, porque eu não conseguia visualizar as coisas. Tem todo um assunto de um personagem que no final do primeiro livro ele é sequestrado. Aí fica num lenga-lenga sobre esse personagem e onde ele tá preso, não sei o que, no segundo livro inteiro. E aí o que acontece com ele no final do segundo livro não faz o mínimo sentido, o mínimo sentido. De repente, o que era um sci-fi de robô gigante numa história de fantasma. Enquanto eu dei 4 estrelas pro primeiro livro, eu não consegui dar mais de 2,5 estrelas pro segundo. E, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Este é o primeiro livro. Este é o segundo livro. Olha a diferença de tamanho. São muitas e muitas e muitas e muitas páginas de textão de Facebook sobre comunismo, uma história que gira em torno da coisa menos importante que deveria girar, para um final extremamente corrido, extremamente mal desenvolvido, termina completamente em aberto, e não que isso seja um problema, mas termina em aberto de um jeito que não faz sentido. Lembra que eu comentei com vocês que tinha uns alienígenas? A gente não sabe até agora o que são esses alienígenas, tá? Se você quer respostas a respeito dessa coisa específica da história, não tem, tá? Não tem.
Eu não sei se os alienígenas são robôs, se eles são orgânicos mesmo, se são pessoas. Não sei. Não sei. Eu não sei porque não é dito. Tá? Esse foi um dos assuntos que foi completamente esquecido nessa história. Então o que eu vou dizer pra vocês? Vale a pena ler Viúva de Ferro? Eu não sei. Eu não sei mais se eu recomendo essa história pras pessoas, sabe? Eu vou ler o terceiro livro, se ele eventualmente sair. Porque agora eu quero saber o final. Porém, a gente tá falando aqui de uma história que tinha tudo pra ser incrível. E por... Vamos lá, e aí eu vou ser duro aqui. Por falta de prática, talento, chame como quiser, pra redigir o texto, e principalmente por falta de um bom editor pegando isso aqui, a gente acabou com uma história de, por enquanto, 1.200 páginas, que deixa o leitor com uma sensação de decepção muito grande. Eu realmente não sei o que esperar do terceiro. O meu grande medo é que o terceiro livro seja uma repetição do segundo, que você tenha um livro completamente focado nas questões políticas desse país, e o que precisa ser resolvido de fato, que é a questão desses deuses, dos alienígenas, etc, etc, fique de novo para as últimas 50 páginas do livro, que é o que aconteceu aqui. Eu desejo todo o sucesso do mundo para Jiran. Espero que um novo contrato com uma editora que trate melhor o texto dessa pessoa esteja aí no caminho ou já esteja andando. Porque claramente a treta que foi criada aqui entre autor e editor prejudicou muito esse segundo livro, e eu não tenho esperanças de que um terceiro livro saindo pela mesma editora vá ter o tratamento que deveria ter. E agora, o que vai ser feito nesse terceiro livro para arrumar essa história? Ai, gente, juro pra vocês, esse segundo livro é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, mas eu tô tão curioso pra saber o que vai ser feito. Eu não sei o que esperar. Eu tô quase numa situação de síndrome de Estocolmo, sabe? Preso num negócio horroroso. Mas que agora eu preciso do final. Eu preciso saber como vai terminar essa história. Eu quero publicamente agradecer Cadu e Raquel por terem me acompanhado nessa aventura que foi ler essas 1.200 páginas. Por terem passado raiva comigo. E, bom, vamos ver o que o futuro nos aguarda, né? Seja nessa série, seja para outras coisas que Gira J. Jal resolva escrever. Eu espero que eu não tenha esquecido nada, pelo menos no meu roteiro eu passei por todos os pontos. Me diz aí se você já leu esse primeiro livro, se você pretende ler o segundo, se eu te fiz perder a vontade de ler essa história. Bom, mais uma vez, obrigado por terem me ouvido falar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.